O avião não devia estar no ar naquele dia, não naquele tempo, não com aqueles passageiros, nem com um piloto avisado sobre seu treinamento inadequado de instrumentos. Mas, em 28 de maio de 1971, o herói de guerra mais condecorado da América, Audie Murphy, embarcou num avião particular que desapareceria na encosta de uma montanha na Virgínia, levando não só 6 vidas, mas um segredo que ficaria enterrado por décadas. A explicação oficial do erro do piloto era simples, conveniente e amplamente aceita. Mas o que os investigadores ignoraram, o que talvez não quisessem encontrar, pinta um quadro muito mais sombrio que coloca em questão tudo o que pensávamos saber sobre o Golden Boy, soldado da América. Fiquem conosco, pois a verdade que finalmente surgiu após 50 anos não é só surpreendente, não é boa. Para entender o que de fato aconteceu naquele dia nublado na Virgínia, é preciso saber quem Audie Murphy era para a América. Ele não era apenas um soldado. Ele era o soldado. O veterano de combate mais condecorado da Segunda Guerra Mundial, creditado por matar 240 soldados inimigos, destruir 6 tanques e sobreviver a ferimentos que teriam matado homens comuns, o fazendeiro de rosto de bebê do Texas que media apenas 1,65 mus, mas se tornou um gigante na mitologia americana. A citação da sua medalha de honra parece ficção. Ele sozinho conteve uma companhia inteira de infantaria alemã por 1 hora, ferido e em cima de um caça-tanques em chamas. Hollywood não o teria escrito melhor, e foi por isso que o escalaram para filmes após a guerra, até mesmo como ele próprio em Hell and Back, o filme autobiográfico que se tornou a maior bilheteria da Universal até Tubarão surgir 20 anos depois. Murphy era o herói americano perfeito quando a América mais precisava, o filho pobre e sem instrução de meeiro que lutou pela glória com pura determinação e coragem quase sobrenatural. Seu belo rosto estampou a capa da revista Life antes de voltar da Europa. Nos anos 50, ele já era uma estrela de cinema legítima, com mais de 40 filmes, um rancho enorme no Vale de San Fernando e uma linda esposa atriz. No papel, Audie Murphy vivia a história de sucesso americana definitiva. Mas por trás daqueles olhos azuis penetrantes e daquele sorriso tímido e juvenil, espreitava algo completamente diferente. Algo que a maioria dos americanos nunca viu. Algo que começou muito antes daquela fatídica viagem de avião. As primeiras rachaduras na armadura surgiram imediatamente após a guerra. Enquanto os cinejornais mostravam um Murphy sorridente, acenando, aceitando honrarias e assinando contratos de filmes, suas noites contavam uma história diferente. Já em 1945, meses após retornar da Europa, Murphy sentia o que hoje reconhecemos como TEPT grave. Ele dormia com uma pistola Walter alemã carregada sob o travesseiro, acordando e apontando-a para as sombras ou para a própria esposa. Em 1947, segundo amigos que compartilhavam a morada com ele, seus pesadelos eram tão graves que ele passou a dormir no chão do seu banheiro, o único cômodo pequeno o suficiente e com superfícies duras o bastante para lembrá-lo da segurança relativa de uma trincheira. Esses episódios eram cuidadosamente escondidos do público. Murphy raramente falava deles, a não ser em termos vagos. "Não gosto mais de barulhos altos", disse ele a um repórter que perguntou se sentia falta de combate. O que ele não mencionou foi que às vezes caía no chão num set de Hollywood quando um carro falhava, ou que tinha socado um poste de luz depois que uma celebração de 4 de julho desencadeou memórias de fogo de artilharia. Os publicitários do estúdio garantiram que esses incidentes nunca chegassem aos jornais, mas as fraturas eram mais profundas do que apenas pesadelos e sobressaltos. Em 1949, algo mais preocupante surgira, um padrão que os próximos de Murphy notavam, mas pouco discutiam. O homem que mostrara coragem quase sobre-humana em batalha, agora parecia viciado em risco na vida civil. Dirigia carros em velocidades perigosas. Ele arranjava brigas com homens muito maiores que ele. E talvez o mais revelador, ele começou a jogar, não casualmente, mas obsessivamente. Em 3 anos do fim da guerra, Murphy havia perdido quase todo o seu pagamento militar em ganhos de filmes, em hipódromos e cassinos por toda a Califórnia. Seria este comportamento autodestrutivo a consequência natural do que ele viveu na guerra, ou havia algo mais em jogo? A questão tornou-se mais premente em 21 de setembro de 1951, quando Murphy se envolveu num misterioso incidente noturno num posto de gasolina nos arredores de Burbank. Segundo o frentista, Murphy parecia desorientado, exigiu atendimento, empunhando o que parecia uma arma militar, e então simplesmente foi embora sem pagar ou abastecer. Quando questionado,
Depois, Murphy disse não se lembrar do ocorrido. Não houve acusações. Não apareceram notícias. O incidente foi abafado, apenas mais uma peça do quebra-cabeça escondida da vista do público. Em 1954, quando Murphy começou a filmar Para o Inferno e de Volta, seus demônios pessoais haviam se tornado mais difíceis de esconder. O diretor Jesse Hibbs lembraria mais tarde como Murphy às vezes congelava durante as cenas de combate, ficando sem reação por minutos a fio. Num incidente particularmente perturbador, durante a filmagem de uma cena em que o personagem de Murphy deveria atirar uma granada, o ator, em vez disso, encolheu-se em bola atrás de uma rocha cenográfica e começou a gritar ordens para homens que não estavam lá, homens da sua unidade que morreram na Itália uma década antes. A produção foi paralisada por 3 dias. A razão oficial à imprensa? Murphy tinha gripe. Esses incidentes poderiam ter sido lutas privadas, preocupantes, mas no fundo, batalhas pessoais de um homem lidando com as sequelas psicológicas de um trauma extraordinário. Mas algo mais acontecia na vida de Murphy nesse período, algo que se provaria crucial para entender o mistério de sua morte. Em 1956, registros financeiros e investigações posteriores revelaram que Murphy tinha desenvolvido ligações a figuras com laços ao crime organizado em Las Vegas e Los Angeles. Estas não eram apenas relações casuais. Eram emaranhados financeiros centrados nas crescentes dívidas de jogo de Murphy e na sua crescente desesperação para manter o estilo de vida que a sua fama exigia. Um nome em particular aparece repetidamente nos registros pessoais de Murphy deste período: Mickey Cohen, o notório gangster de Los Angeles que controlava grande parte das operações de jogo da cidade na era pós-guerra. Registros telefônicos mostrariam mais tarde que, entre 1957 e 1960, Murphy fez pelo menos 73 chamadas para números associados às operações de Cohen. O que eles discutiram permanece em grande parte desconhecido, mas a situação financeira de Murphy durante este período oferece um contexto convincente. Em 1958, apesar de estrelar em filmes de sucesso e ganhar o que deveria ser uma vida confortável, Murphy estava praticamente falido e, pior, endividado com pessoas que não aceitavam desculpas por falta de pagamento. A situação intensificou-se a 19 de junho de 1959, quando Murphy foi observado por um policial de folga envolvido numa discussão acalorada com 2 homens não identificados fora do restaurante Chasen's em West Hollywood. O policial, reconhecendo o famoso ator, aproximou-se para perguntar se estava tudo bem. Segundo seu relatório posterior, Murphy sorriu, assinou um autógrafo e garantiu-lhe que era só uma divergência por um papel no cinema. Os homens partiram separadamente e o incidente parecia resolvido. Mas o que o oficial não sabia é que no bolso do casaco de Murphy havia uma nota promissória assinada naquela noite por $62 mil, equivalente a mais de $500 mil hoje, com termos que nenhum banco legítimo jamais ofereceria. No início dos anos 60, a carreira de Murphy começava a declinar. Os filmes de guerra que foram seu ganha-pão tinham menos procura, e atores mais jovens reivindicavam os papéis que um dia poderiam ter sido deles. Seu casamento com a atriz Wanda Hendricks terminara em divórcio, com Hendricks mais tarde alegando que o TEPT não tratado de Murphy e os pesadelos violentos tornaram a vida deles juntos impossível. Seu segundo casamento com a comissária Pamela Archer também mostrava problemas. Foi nesse período que investigadores acreditam que Murphy tomou uma decisão fatídica, que desencadearia a série de eventos que o levou àquela montanha enevoada na Virgínia. Enfrentando a ruína financeira, lutando contra o que era provavelmente TPT não diagnosticado e preso numa teia de obrigações com homens perigosos, Murphy supostamente concordou em ajudar a facilitar o transporte de lucros de jogos de azar ilegais entre Las Vegas e operações da Costa Leste. Seu status de herói nacional o tornava um mensageiro ideal. Quem suspeitaria de Audie Murphy de atividade criminosa? Segundo registros financeiros e depoimentos de testemunhas que só vieram à tona décadas depois, entre 1962 e 1968, Murphy fez pelo menos 14 viagens a Las Vegas, Miami e Nova York, voltando sempre com bem mais bagagem do que quando partiu. Nenhuma dessas viagens correspondia a trabalho de cinema ou aparições oficiais, e após cada viagem, apesar de sua precária situação financeira, Murphy fazia grandes depósitos em dinheiro em sua conta bancária sempre a descoberto ou pagamentos substanciais em sua propriedade no Texas. Mas estaria o soldado americano mais condecorado realmente envolvido em atividades criminosas? A evidência, embora circunstancial, é convincente em sua totalidade. Registros bancários mostram que, neste período, Murphy depositou mais de $215 mil em dinheiro sem fonte legítima clara. Suas declarações de imposto, examinadas por investigadores, não mostram renda declarada. Passam-se non morn.
e isso explicaria esses depósitos. E o mais revelador, arquivos do FBI desclassificados em 2003 revelam que Murphy estava numa lista de vigilância de suspeitos com laços com o crime organizado, embora nenhuma investigação formal tenha sido lançada, provavelmente devido ao seu status de herói de guerra. Para os céticos sobre estas alegações, vale considerar o contra-argumento de que os depósitos de Murphy vieram de renda legítima, mas não declarada de aparições pessoais ou negócios paralelos. Esta explicação, contudo, não explica o padrão de viagens e depósitos imediatos de dinheiro, nem as declarações de Murphy a amigos sobre sua má situação financeira na época. Como um associado recordou, Aldi me disse que estava sem um tostão em 63, mas de repente quitou seu rancho. Quando o questionei, ele só disse: tive sorte em Vegas. Mas Aldi era o jogador mais azarado que já conheci. Em 1970, algo mudara na relação de Murphy com seus associados criminosos. Registros telefônicos mostram um aumento acentuado nas chamadas entre Murphy e co-associados conhecidos, mas o tom aparentemente havia mudado. Segundo uma testemunha que se apresentou depois, Murphy foi ouvido a discutir alto ao telefone no escritório do agente, dizendo: já chega, tem que parar, consintetizar a coisa do original. Não aguento mais. A testemunha, uma secretária que pediu para não ser identificada, lembrou que Murphy saiu da ligação pálido e abalado, dizendo ao seu agente: eles não te deixam simplesmente ir embora. O que nos leva a 28 de maio de 1971, o dia em que o soldado mais condecorado da América embarcou num avião particular em Atlanta, com destino a Martinsville, Virgínia. O tempo estava ruim, com muita nebulosidade e chuva prevista. O piloto, Ben Dilley, havia sido avisado repetidamente sobre sua inadequada habilitação por instrumentos, o que significava que ele não estava devidamente certificado para voar em condições onde a navegação visual era impossível. No entanto, de alguma forma, o voo foi liberado para partir. Além de Murphy e Dilley, o avião transportava 4 empresários, supostamente incluindo pelo menos um indivíduo com ligações documentadas a jogos na costa leste. O propósito declarado deles era procurar propriedades de investimento perto de Martinsville, um destino curioso com pouco potencial de investimento óbvio, particularmente para homens de suas origens. O avião nunca chegou. Aproximadamente às 12h30, a aeronave caiu na montanha Brush, perto de Roanoke, Virgínia. O impacto e o incêndio subsequente destruíram o avião e mataram todos os 6 ocupantes instantaneamente. A investigação oficial do NTSB concluiu que a causa foi erro do piloto, especificamente a decisão de Dilley de voar em condições climáticas adversas conhecidas, apesar da sua falta de certificação adequada. Caso encerrado. Uma tragédia, mas uma sem complicações. Foi aí que a história permaneceu por décadas. Mas em 1999, algo inesperado aconteceu que acabaria por reabrir este caso aparentemente encerrado. Um agente aposentado do FBI chamado Samuel Davidson estava com câncer terminal. Antes de sua morte, ele contatou um jornalista com uma alegação chocante. A investigação do acidente de Murphy tinha sido deliberadamente encurtada. Segundo Davidson, que havia sido designado para a divisão de crime organizado do FBI durante o período relevante, havia fortes indícios de que o acidente poderia não ter sido acidental de forma alguma. O testemunho de Davidson, posteriormente corroborado por registros parciais obtidos via pedidos FOIA, indicava que os padrões de destroços no local do acidente eram inconsistentes com um simples erro de piloto. Além disso, ele alegou que vários componentes recuperados dos destroços mostravam sinais de adulteração, particularmente no equipamento de navegação da aeronave. O mais explosivo, Davidson afirmou que havia recebido ordens pessoais para abandonar certas linhas de investigação relacionadas ao acidente, especificamente aquelas que ligavam os passageiros a figuras do crime organizado em Las Vegas e Miami. Davidson dizia a verdade, ou seriam estas só as alegações dramáticas de um moribundo buscando atenção? É aqui que a prova se torna bem convincente, porque, após as alegações de Davidson, investigadores independentes começaram a analisar mais de perto o acidente e os eventos que o cercam. A primeira prova que apoia as afirmações de Davidson vem dos registros de manutenção do avião. Documentos não da investigação original do NTSB, mas revelados por pedidos FOIA, indicam que a aeronave passou por manutenção 2 dias antes do voo fatal. O mecânico Thomas Wilcox, que fez o serviço, apresentou um relatório padrão, indicando que todos os sistemas estavam funcionais. Mas o que investigadores ignoraram foi um bilhete manuscrito no verso da cópia pessoal do relatório de Wilcox, achado entre seus pertences após sua morte em 1995. O bilhete dizia: pressão do escritório para assinar, desconfortável com calibração de navegação, mandaram-me cuidar da minha vida. Este bilhete
A citação, por si só, poderia ser descartada como ambígua, mas, combinada com a análise metalúrgica do equipamento de navegação recuperado, revelou mais tarde ganha muito mais significado. Em 2001, usando tecnologia não disponível na época da investigação original, a análise do equipamento de localização recuperado revelou calibração deliberada. Essencialmente, os instrumentos estariam dando ao piloto informações incorretas sobre sua localização e altitude. Isso não foi um mau funcionamento, foi sabotagem. Depois, há a questão do plano de voo. De acordo com o registro oficial, o piloto Dilley apresentou um plano de voo visual padrão para a viagem de Atlanta a Martinsville, mas os registros do controle de tráfego aéreo de Atlanta, acessados através de um pedido FOIA subsequente, mostram algo estranho. Dilley, de fato, registrou 2 planos de voo naquela manhã. O primeiro, submetido às 7h15, listava Roanoke, Virgínia, como destino, não Martinsville. Este plano foi retirado às 8h22 e substituído pelo de Martinsville. Por que a mudança? E por que essa discrepância nunca foi mencionada no relatório do NTSB? Talvez o mais condenatório seja a evidência sobre o próprio piloto. Ben Dilley tinha sido avisado repetidamente sobre voo por instrumentos, dada a sua falta de certificação adequada. No entanto, no dia do acidente, ele recebeu um briefing meteorológico indicando que as condições exigiriam navegação por instrumentos. A decisão racional teria sido adiar o voo. Em vez disso, Dilley não só prosseguiu, mas, de acordo com o registro sobrevivente de sua comunicação com o controle de tráfego aéreo, ele realmente solicitou uma rota que o levaria diretamente através do pior do sistema meteorológico, uma decisão tão inexplicável que o controlador até a questionou na hora. Dilley era incompetente, ou estava ele sob pressão para voar independentemente das condições? Uma pista tentadora surgiu em 2005, quando a viúva de Dilley, numa entrevista a um documentarista, revelou que o marido recebeu um telefonema na noite anterior ao voo que o deixou visivelmente abalado, segundo a senhora. Dilley, com 89 anos à época, o marido lhe disse: "Não se diz não a essa gente." Ao perguntar o que ele queria dizer, ele mudou de assunto e nunca mais explicou. Então, o que concluímos de tudo isso? Juntas, as evidências apontam para uma possibilidade perturbadora. O acidente que matou Audie Murphy pode não ter sido um simples acidente, mas um ato deliberado. Um ato planejado para silenciar um homem que sabia demais e estava potencialmente pronto para falar. Mas há outra possibilidade que devemos considerar. É possível que, apesar de ter havido adulteração na aeronave, o alvo não fosse Murphy, mas um dos outros passageiros. Talvez alguém envolvido nas mesmas empresas criminosas que se tinha tornado um estorvo. Murphy pode ter sido apenas dano colateral, no lugar e hora errados, num voo que nunca deveria ter chegado ao destino. Essa teoria tem mérito, especialmente quando consideramos que um dos outros passageiros, Claude O'Shields, tinha sido recentemente questionado por investigadores do IRS sobre certas transações em dinheiro relacionadas aos seus interesses comerciais na Geórgia e na Flórida. De acordo com registros tornados públicos em 2010, O'Shields recebeu notificação formal de auditoria iminente uma semana antes do voo fatal. Mas essa teoria alternativa tem fraquezas significativas. Mais importante, não leva em conta o comportamento cada vez mais errático do próprio Murphy nos meses antes do acidente. Segundo pessoas próximas, Murphy havia se tornado paranoico, mudando o telefone e verificando o carro em busca de escutas. Ele também, segundo sua viúva Pamela, havia começado a organizar papéis pessoais e falado em acertar tudo antes que fosse tarde demais. Estas não são as ações de um homem que, por acaso, estava no voo errado. São as ações de alguém que temia por sua segurança. Audie Murphy foi assassinado? O soldado mais condecorado da América foi silenciado porque estava prestes a expor uma operação criminosa que o havia envolvido anos antes? A evidência, embora não conclusiva, é substancial o suficiente para que não possamos mais aceitar a simples explicação de erro do piloto que perdurou por décadas. Considere o momento, a crescente paranoia de Murphy no início de 71, seus comentários a amigos sobre consertar as coisas, o relatório de manutenção suspeito, o plano de voo alterado, a decisão inexplicável de voar para o mau tempo, o padrão de destroços inconsistente com simples erro de piloto, a adulteração do equipamento de navegação, as ligações de Murphy com o crime organizado desde o fim dos anos 50, seu histórico como mensageiro de grandes somas de dinheiro entre estados e, por fim, o testemunho de um
Um agente do FBI que alega que a investigação foi deliberadamente interrompida. Houve um encobrimento? E se sim, por quê? A explicação mais provável está no status único de Murphy na cultura americana. Para as autoridades reconhecerem que o herói de guerra mais condecorado da América, a personificação viva da bravura da geração grandiosa, esteve envolvido em atividade criminosa e depois potencialmente assassinado por figuras do crime organizado, teria sido um golpe devastador para o moral nacional. Era mais simples, mais limpo deixar a história ser a de um acidente trágico, erro do piloto e mau tempo. Um fim triste, mas não escandaloso. Mas a verdade, como muitas vezes acontece, acaba por vir à tona. E a verdade sobre Audie Murphy, sobre as suas lutas, os seus compromissos e, em última análise, a sua morte não é apenas surpreendente, não é boa. Após o acidente, Murphy foi lamentado como herói. Seu funeral, em 7 de junho de 1971, no Cemitério Nacional de Arlington, reuniu milhares, incluindo líderes militares e celebridades de Hollywood. O presidente Nixon enviou um representante pessoal. Murphy foi sepultado com honras militares. Seu túmulo, em Arlington, é o segundo mais visitado anualmente, atrás apenas do presidente Kennedy. A morte dele foi tratada como um acidente trágico, um herói nacional levado cedo demais por circunstâncias além do controle de qualquer um. Os jornais publicaram obituários respeitosos, focando em suas conquistas militares e sua carreira no cinema, fazendo apenas referências passageiras às suas lutas contra a insônia ou o difícil ajuste à vida civil. Não se mencionou seus problemas financeiros, seu vício em jogo ou suas ligações com o crime organizado. O Audie Murphy que a América enterrou naquele dia ainda era o herói ideal que precisavam, mas talvez a verdadeira tragédia da vida e morte de Audie Murphy não resida na possibilidade de ter sido assassinado, mas no que sua história nos diz sobre como a América trata e falha com seus heróis. Murphy, como tantos veteranos de combate, voltou da guerra profundamente traumatizado. Ele sofria do que hoje reconhecemos como TEPT, numa época em que tais condições eram mal compreendidas e frequentemente descartadas como fraqueza. Em vez de ajuda, foi exibido como símbolo da força e resiliência americanas, esperado para encarnar um heroísmo em paz que se tornou insustentável, quando recorreu à automedicação com riscos, jogos de azar e, por fim, alegadas associações criminosas. Não foi porque tivesse mudado do jovem que demonstrou tamanha coragem em batalha. Era porque ele ainda era aquele mesmo jovem, agora lutando contra inimigos que não podiam ser vistos e não podiam ser derrotados com um rifle ou uma granada. O sistema que estivera tão pronto para prender medalhas em seu peito não tinha infraestrutura para curar suas feridas invisíveis. O país que precisara de um herói não estava preparado para ver esse herói como um ser humano com fraquezas humanas. E quando essas fragilidades o levaram a se envolver com gente perigosa que, por fim, o considerou um estorvo, o mesmo sistema que o desamparou em vida, continuou a desampará-lo na morte, sepultando não só seu corpo, mas a verdade sobre o que lhe aconteceu. O mistério do que realmente aconteceu com Audie Murphy naquele dia nebuloso de 1971 talvez nunca seja totalmente resolvido. Alguns registros permanecem confidenciais. Algumas testemunhas levaram seu conhecimento para o túmulo. Mas o que podemos saber, o que as evidências cada vez mais apoiam, é que a explicação simples que aceitamos por décadas é inadequada. Algo mais sombrio aconteceu naquela encosta da montanha. Algo que desafia nossa compreensão não apenas de como Audie Murphy morreu, mas de quem ele realmente era por trás das medalhas e dos cartazes de cinema. Para aqueles de nós que restaram para contemplar seu legado, talvez a lição mais importante seja sobre o custo de transformar seres humanos em símbolos. Murphy era um jovem fazendeiro do Texas que fez coisas extraordinárias a serviço do seu país. Mas quando essa nação precisou que ele permanecesse extraordinário, que fosse um cartaz de recrutamento vivo, um herói simples num mundo complicado, negou-lhe o direito humano de lutar, de falhar, de precisar de ajuda. Se esta história te perturba, se ela muda a forma como você pensa, não só sobre Audie Murphy, mas sobre todos os homens e mulheres que pedimos para lutar nas nossas guerras e depois esperamos que voltem para casa inalterados, você não está sozinho. As questões levantadas aqui não são apenas sobre a morte misteriosa de um homem, são sobre a nossa responsabilidade coletiva para com aqueles que servem. Se achou esta investigação valiosa, considere apoiar nosso trabalho curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Seu apoio nos permite investigar histórias como a de Murphy, histórias talvez incômodas, mas que precisam ser contadas. E se você tiver
Se tiver opiniões sobre Audie Murphy, sobre o que de fato ocorreu na montanha, ou como tratamos nossos veteranos, deixe-as nos comentários. Às vezes, as conversas cruciais começam ali. Se você ou alguém que conhece é um veterano com TPT ou outros desafios de saúde mental, saiba que há ajuda disponível pela linha de crise para veteranos e outros serviços de apoio.